E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser bastante difícil conseguir fazer, porque eu já aprendi uma lição aqui no meu canal, que eu não devo gravar vídeo quando eu estou muito emotivo, quando eu estou muito emocionalmente envolvido com o tema do assunto. É por isso que eu não fiz vídeo sobre esquizofrenia recentemente. Mas eu acho que esse eu preciso falar. E eu vou tentar o possível e o impossível para manter o meu ranço em relação à fala do presidente de fora disso. Então eu vou tentar ao máximo manter a coisa neutra. Hoje eu passei boa parte do dia conversando com algumas pessoas e tentando convencê-las a respeito do motivo pelo qual a gente deve fazer esse isolamento social e essa tal dessa quarentena. E o objetivo, assim, é tão simples, mas ao mesmo tempo parece tão difícil explicar. Parece que tanta gente já explicou, mas parece que tão pouca gente entendeu que eu fico exasperado. Mas eu acho que as pessoas que entenderam, elas têm por dever, talvez por dever, explicar para as outras pessoas e não odiá-las por elas não conseguirem compreender determinada coisa. Uma das lições e um dos legados que esse vírus vai deixar pra gente é isso. Porque durante muito tempo a gente viu um monte de burro fazendo um monte de coisa burra. E a gente falou, burro tem que se foder mesmo. Só que esse vírus ele veio mostrar pra gente que a gente está extremamente conectado e extremamente interdependente um dos outros. Então cabe àqueles que tiveram o privilégio e se esforçaram, claro, mas cabe àqueles que conseguiram compreender o significado da coisa, explicar para quem não entendeu, para que todo mundo haja de acordo. Para que todo mundo haja de acordo. O objetivo é a gente ter uma sociedade mais ou menos lidando com o vírus da forma como o Japão está lidando. E eu vim falar para vocês isso, assim, como os japoneses lidam com o vírus. Então, basicamente, esse vídeo vai ser dividido em assim, a importância da explicação da curva. Depois eu vou falar sobre o comportamento do Japão em relação ao lidar com esse vírus, e o que eles estão fazendo em relação à quarentena, isolamento e a distanciamento social. E por último eu vou falar o desgosto que eu sinto de ver o Japão sendo usado como argumento negacionista. Basicamente esse vídeo vai ser dividido nessas três partes. Então, vamos falar sobre coisa que eu falei no vídeo anterior junto com a Alice. Qual que é o objetivo do que a gente está fazendo agora? Por que ficar em casa agora se a gente vai ter que sair na rua depois, né? Todo mundo vai ter que sair na rua depois? Claro que todo mundo vai ter que sair na rua depois. Só que a gente está lidando com um vírus que, embora ele não seja tão letal, e a baixa letalidade dele está sendo usado como argumento para que todo mundo tenha que ir para a rua, ele é extremamente rápido no espalhar. Ele é extremamente rápido no se espalhar. Então você tem quadros como esse que está sendo acompanhado pelo Terraço Econômico aqui. A Lara que me mandou e eu adorei essa tabela. Perceba, aqui começou dia 15 de março, nos Estados Unidos começou dia 5 de março, na Itália começou em fevereiro, dia 23 de fevereiro. A Lana está dizendo que tudo que eu estou dizendo é verdade. Perceba que em relação a décimo dia, a gente está para trás da Itália, a gente está bem para trás dos Estados Unidos, mas a gente está ali naquela guerra. E o número de infectados ele cresce muito rápido. Aí você pode até dizer que morre pouca gente, sim, morre pouca gente, mas a gravidade, o problema é que assim, de 100 para 200, de 200 para 500, de 500 para 1000, parece que não está crescendo tanto, mas como é PG isso daqui, de 2.000 vai para 4.000, depois 8.000, depois 16.000, a cada 3 dias, 32.000, se você não fizer absolutamente nada. Então, as pessoas que estão dizendo que esse vírus não é nada, elas estão colhendo os frutos daquilo que foi feito. Então, todo esse isolamento social todo esse distanciamento social, toda essa quarentena que a gente fez, ela está mantendo os números neste padrão, abaixo da Itália e abaixo dos Estados Unidos. Isso porque a gente fez alguma coisa. Se a gente não estivesse fazendo alguma coisa, talvez esse número aqui ele estaria muito superior. E aí vem uma galera que não enxerga que, apesar de todo o distanciamento que a gente está tendo, o número ele ainda está crescendo. E aí você desconsidera isso tentando minimizar o problema. Isso é terrível. Aí você diz, não, mas nem todo mundo vai morrer. Sim, nem todo mundo vai morrer. O problema é a velocidade com que as pessoas se infectam. E quanto mais pessoas se infectam, mais pessoas vão ter casos graves. Assim, pouquíssima gente vai ficar grave dos que forem infectados. Mas quanto mais infectados você tiver, mais pessoas graves vão ter. E elas vão para o hospital ao mesmo tempo. E quando eu chegar no hospital, não vai ter UTI respirador para todo mundo. Basicamente, esse é o problema. Então você pode falar assim, o que adianta ficar em casa agora? Primeiro, você aumenta a quantidade, você
desacelera a quantidade de infectados, portanto, menos pessoas graves vão para o hospital correndo. Com menos pessoas graves indo para o hospital às pressas, você tem uma maior probabilidade dela chegar lá e ter UTI e respirador para ela. Enquanto isso, o Ministério da Saúde está pegando toda a verba, todas as doações, todos os recursos que eles têm, e estão que nem os loucos comprando máscara no país inteiro, comprando respiradores do mundo todo, investindo na indústria para que eles adaptem máquinas para fazer testes e para fazer respiradores. É muito importante que você se alimente mais da live do Ministério da Saúde do que das pessoas que você segue nas redes sociais, inclusive eu. Você deve confiar mais no Ministério da Saúde do que no que eu falo. Percebe? Então, perceba, a gente está fazendo todo esse isolamento social para que as pessoas demorem mais para se infectar, para que você tenha um número reduzido de casos graves, para que quando o maior número de casos graves chegarem no hospital, já tenha mais hospitais, já tenha hospital no Pacaembu, já tenha hospital em vários hotéis, já tenha respiradores chegados porque foram comprados de vários países. O objetivo dessa desaceleração é esse. E aí quem pega já fica imunizado, já fica de boa. A gente não sabe qual que vai ser o nível de reincidência dessa doença, porque ela é nova, a gente não tem conhecimento disso ainda. Mas é muito importante a gente segurar. Bom, aqui a gente entende que não é todo mundo que pode ficar em casa. Sim, não é todo mundo que pode ficar em casa. Muitas pessoas elas terão que trabalhar, elas não podem deixar de trabalhar. Então a Priscila, ela é PM, é fundamental que ela esteja nas ruas. E ela está vendo coisas assustadoras, ela está vendo saques aos supermercados. Só que os saques aos supermercados eles estão acontecendo porque ninguém está trabalhando, porque ninguém tem dinheiro para... Tudo bem, tem muita gente que não tem reservas, tem muitas pessoas que não têm reservas, mas será que elas já estão em estado de inanição por não terem dinheiro por causa da quarentena que foi chamada? Você tem que levar em consideração que muitas pessoas elas estão saqueando porque elas realmente acreditam que vai vir um apocalipse zumbi e que não vai ter comida na Terra, e não é esse o caso. Não é esse o caso. Por isso que quanto mais informação a gente compartilha, menos desesperado a gente fica. E sobre isso, eu gostaria de compartilhar com vocês a história do Japão, porque me mandaram esse vídeo aqui. Alguns amigos meus pessoais me mandaram esse vídeo aqui e falaram: Fausto, discorra sobre isso, não tive tempo de responder ninguém, estou respondendo agora. É um cara aqui, há muito pouco tempo atrás, mostrando que está tendo festividades, está tendo encontros e que as pessoas estão andando assim no Japão, apesar do vírus. O triste é ver isso sendo usado de argumento pelo próprio presidente, dizendo: tá vendo? Japoneses que são inteligentes, sábios e milenares, eles estão cagando pro vírus porque eles sabem que é gripezinha. E não é o caso. Não é o caso. É muito importante entender o que é que acontece no Japão e a diferença que tem da maneira como os japoneses lidam com o vírus aqui, lá, e a forma como a gente lida aqui. Né? Então, assim, eu gostaria de ter trazido para vocês antes o Leandro aqui, que é um grande amigo meu, que é um aluno que se tornou um amigo e um irmão que eu quero levar para a vida, o contato que eu tenho com ele, e que trabalha na área de saúde, e ele vê assim, o tanto de empresas que estão de olho no mercado brasileiro e que veem a oportunidade de mudar o nosso sistema de saúde para, ao invés de ser tanto o público quanto o privado, ao invés de ser focado em tratamento, ser focado em prevenção. E tem muita oportunidade para investimento e crescimento nesse campo. Né? Ao invés de ser alguém que trata a pessoa quando ela ficou doente, você vai ganhando pontos à medida que você vai indo ao médico fazendo exames preventivos e à medida que você vai provando para o seu plano de saúde que você tem hábitos alimentares e hábitos de vida saudáveis que fazem com que você seja menos propenso a ter problemas graves. Aí você fala: isso não dá certo. Não dá certo porque a nossa cultura é de remediar, mas existem no mundo países que têm uma cultura de prevenir. Então o que acontece? Você tem medo de cachorro? Você tem medo de cachorro? Talvez você não tenha. E se você não tiver, é porque você sabe em que circunstâncias o cachorro ataca, que distância segura você tem que manter dele para ele não te atacar. Você sabe o que acontece quando você pisa no rabo do cachorro e você sabe como proceder caso o cachorro te morda. É esse conhecimento que você tem a respeito do animal cachorro que faz com que você tenha medo dele.
Então, assim, você pode até morrer de medo de barata. Tudo bem, você pode morrer de medo de barata. Se voar, então, você pode ficar apavorado. Mas você tem um spray de veneno e quando a barata aparece na sua casa, você sabe como lidar com ela. Você sabe qual a distância segura você deve manter e de que distância você deve jogar aquele spray. O que eu estou querendo dizer aqui? Que a gente tem medo do que a gente não conhece, mas quando a gente conhece, a gente aprende a counterar. Vocês que jogam sabem o que é isso. A gente aprende a combater, a gente aprende a se defender disso. Pois bem, o japonesinho, quando ele entra na escola, ele mal aprende a falar, ele mal aprende a escrever, ele mal aprende, ele no começo da escola dele, a escola já começa a prepará-lo e a explicar para ele o que é um vírus. O que é um vírus? Não tem a fazendinha que a gente aprende como é a galinha, como é a vaquinha, como é não sei o quê. O japonês ele tá lá estudando como que funciona o vírus. O vírus você não enxerga, mas ele é assim. E aí as pessoas aprendem a lidar com isso. Eu cansei de ser convidado assim, né? Chamado para fazer trabalho de intérprete em escolas. E assim, o que eu mais via era pai revoltado porque não admitia que os filhos ajudassem na limpeza da escola porque eles achavam isso ofensivo e degradante, quando na verdade eu tinha que mostrar para eles que todo mundo participava da limpeza e que se o filho dele não participasse, ele seria o excluído e ele seria o discriminado e as crianças não entenderiam por quê e o filho dele se sentiria diferente. Então assim, ensinar higienização, ensinar limpeza faz parte do ensino da cidadania. E outra coisa que era recorrente, principalmente no inverno, as mães ficavam loucas, porque elas falavam, eu não quero que tire a blusa do meu filho, eu não quero que tire a blusa do meu filho. E onde já se viu abrir aquela janela. E assim, eu cansei de ter que traduzir a mesma fala das professoras e das diretoras. Dizer então, sabe o que acontece? A circulação de sangue da criança é diferente, porque ela é mais rápida e a criança é menor. Portanto, você pega um velho no frio, um velho grandão no frio, você pega uma criança no frio, a criança está dando risada, ela não quer blusa. Por quê? Porque a circulação do sangue dela é diferente e ela se mantém quente com mais facilidade, ela precisa de menos energia para manter o corpo quente por causa do tamanho dela e de como funciona a circulação. E eu vivia repetindo essas coisas over and over, porque cada casal de pais que chegava e colocava o filho na escola, eles tinham que passar por isso, por esse baque. Quando chegava o primeiro inverno, as mães surtavam, e aí eu pegava e eu saía da escola e levava na casa de outra mãe. Aí a outra mãe já recebia dando risada. No ano passado eu tive que passar essa vergonha aí também, eu sei como que é. Sim, e aí outra coisa também era como que no inverno desse a professora desgraçada, lazarenta, filha da puta, desumana, abre a janela. Aí vai a professora e explica. Como o seu filho ele tem uma circulação diferente, ele não precisa de tanta blusa, eu posso abrir a janela porque não é o frio que deixa a criança doente. O frio pode deixar a criança resfriada, mas ela não vai ficar resfriada porque a circulação dela tá fluindo bem. Eu queria muito ter trazido o Leonardo ou a Emiko. Eu convidei a Emiko para gravar comigo, porque ela trabalha na área de saúde no Japão. É uma pessoa sensacional que eu quero que vocês conheçam. Eu queria que pelo menos o Leonardo estivesse aqui comigo, porque ele ia me ajudar muito, mas o cara tá se matando de trabalhar. E eu não quero incomodar o cara. A gente vai conversar no sábado e aí tem mais coisas interessantes para trazer para vocês. Enfim, eu posso estar falando muita besteira e eu vou pedir para eles me corrigirem depois. Agora, o que as japonesas lá, elas diziam... Quando o que deixa a criança doente não é o frio vai deixar no máximo a criança resfriada, e não é o caso aqui com a circulação delas, com elas correndo e brincando. O que deixa a criança doente é um vírus. O que traz a gripe é um vírus, e o vírus ele passa de uma criança para outra, e a probabilidade é maior de passar se a janela estiver fechada e elas estiverem constantemente respirando o mesmo ar. Então a gente abre a janela para quê? Para que o ar ventile aqui, para que leve embora os vírus que uma das crianças que estava doente expeliu, e é por isso que a criança que está doente ela usa máscara e as outras também, se quiserem usar preventivamente, também deveriam. Perceba que assim, aí você pega um livro de historinha, aí tem lá o vírus. O vírus ele pula. Porque assim, se você pegar um brasileiro médio na rua, e perguntar assim, como você acha que é o vírus do corona? Todo mundo já sabe porque viu o desenho dele assim. Mas aí pergunta, como você acha que ele age? E no imaginário do brasileiro, perdão se eu estiver ofendendo alguém dizendo isso, mas no imaginário do brasileiro eu acredito que ele imagina que o vírus é uma criatura consciente, com cara de mal, com cara de zangado, com cara de filha da puta, que ele tem perninha, bracinho e asinha, e ele olha um humano, e ele reconhece o humano, e ele fala, filha da puta, eu vou te matar, e sai correndo e pula no nariz do cara. Só que o vírus não é assim. O vírus ele respeita a lei da gravidade, o vírus ele depende de determinados elementos para a sobrevivência deles. Então, já disseram no Japão que o vírus ele depende de uma gotícula de umidade, a saliva, precisa de alguma coisa onde ele sobreviva.
Percebe? Então é diferente. O japonês ele sabe que a maneira como o sarampo se transmite é diferente da maneira como o corona se transmite. Basta que você tenha uma criança com sarampo, por exemplo, numa sala para infectar todo mundo. Mas uma criança com corona na sala talvez não consiga infectar todo mundo. Porque o raio, perdão, Leonardo, Emico e todo mundo da área de saúde, se eu estiver falando uma merda muito grande, eu quero que vocês me corrijam depois. Mas o raio de contágio possível do corona, ele é muito menor do que outras doenças como o sarampo. Os japoneses já se ligaram disso. E porque eles sabem lidar com essa forma. Professores de artes marciais, eles vão querer morrer comigo agora falando dessa coisa, isso banal dessa forma. Mas assim, se eu vou entrar em combate com uma pessoa, eu sei que eu estou lidando com um ser humano, certo? Certo. Eu sei a distância que um braço do cara alcança. Eu sei a distância que um chute de um cara alcança. Então eu mantenho o meu corpo numa distância segura, né, para que o braço do cara não me alcance, para que a perna do cara não me alcance. E se o cara, eu me mantenho nessa distância segura, e se o cara avançar o tronco dele, eu recuo. Se o cara for para trás, eu consigo avançar para manter a distância. E aí é o tempo de reação aqui que importa, é os cuidados que você vai tomar com isso. Eu estou querendo dizer que o japonês, quando ele sabe que tem alguém infectado com um vírus num determinado ambiente, não é porque o cara tá lá que ele vai sair, e não é porque o cara tá lá que ele vai tacar fogo na pessoa como estão fazendo no Irã. Então, os japoneses, eles têm zelo pelo comportamento um do outro. E ele vai falar, olha, você tá espirrando, você pode estar com influenza aí. Coloca uma máscara, por favor. E se você não tem liberdade, se você não tem intimidade, se você não tem coragem de falar isso para a pessoa que está fazendo isso, e são raríssimos os casos de uma pessoa que está tossindo muito não usar máscara, essa pessoa que tá sem máscara lá tossindo, os outros vão chegar e falar assim, Choto hanarete, né? Hanareta hoga ii. Tipo, você devia se afastar um pouco dessa pessoa aí, porque ela está espirrando. E a gotícula dela talvez te alcance. O conhecimento deles e a ciência deles do funcionamento do vírus, ele alcança um nível tão grande que eles podem se, entre aspas, aglomerar num espaço aberto. Por quê? Porque eles sabem que o espaço está aberto. Muitos deles estão usando máscaras, outros não. Mas o cara não foi para esse parque sem antes olhar esses números. Porque os caras foram um dos primeiros a detectar casos de coronavírus, e até agora eles estão com 1.800 casos, sendo que eles foram infectados pela primeira vez muito antes da Itália. Então, nesse gráfico aqui, eles já estão há muito mais dias, e eles permanecem mais ou menos aqui com 1.200 casos. O que prova isso? O que está contido e o controle que eles têm dos vírus e a maneira como eles comunicam a presença desses vírus no país é suficiente ao ponto deles falarem, olha, o vírus, as pessoas que estão infectadas, essas 1.000 e poucas pessoas, elas estão aqui. Ou seja, o cara que mora nessa região ou o cara que vai visitar essa região, ele vai com certeza usar máscara, ele vai com certeza usar tudo que ele tiver que usar para não deixar o vírus entrar no corpo dele. Porque eu não sei se... Gente, não adianta usar máscara se você levanta a máscara para comer uma bolacha e essa bolacha pode ter sido lambida por alguém. Lambida, estou sendo banal aqui. Mas perceba, se alguém espirrou no seu pacote de bolacha e você pega a bolacha e passa por baixo da máscara, a máscara e o álcool gel não está te protegendo. Você precisa entender o funcionamento do vírus. Tem gente que acha que porque não teve oportunidade de comprar álcool gel vai morrer. Mas o álcool gel, ele perde para água e sabão. O álcool gel, ele supostamente é para ser usado quando você não tem oportunidade de lavar a mão e tomar banho. E se você passar álcool na mão, pegar uma maçaneta e passar o dedo no olho, o álcool que você passou antes de pegar na maçaneta não te ajudou em nada. Os japoneses, eles veem que a concentração está aqui, e aí que aqui praticamente não tem nenhum caso. Então, beleza, vamos. E se eu pegar esse vírus aqui, nesse lugar, nesse dia, não tem problema. Porque os casos eles vão começar a aparecer. E se eu tiver infectado, pelo menos eu sei que na minha região tem lugar no hospital e tem tratamento para todo mundo, tem respirador para todo mundo. Agora, se eu estou num lugar que tem tanta gente na UTI que não tem mais respirador para ninguém, os japoneses eles têm uma logística fodida que vai fazer com que os hospitais sejam abastecidos. E eles vão se autodisciplinar para, uma vez que os casos estão muito intensos naquela região, aí ele vai pular dessa fase de distanciamento social para uma talvez quarentena. E mesmo assim eles conseguem ir no mercado sem esse medo que nós temos de ir no mercado. Porque a gente enxerga o vírus como um ser de asinhas, com uma cara de malvada que olha para você e fala, vou te foder, seu arrombado. Desculpa o meu vocabulário.
A gente acha que o vírus ele tem vontade própria. O japonês sabe que o vírus ele responde às leis da gravidade e que ele vai cair em algum lugar e que se ele não passar a mão e levar no olho, ele não vai ser contaminado. Agora, a nossa educação aqui foi diferente porque a gente nunca precisou disso. Então, o meu vizinho da padaria aqui do lado, ele fez um negócio sensacional, que eu me emocionei. Eu falei, cara, parabéns. Você não tem noção do quanto essa mudança pequena que você fez aqui é boa para a sociedade. Por quê? Porque antes você ia, pegava o pegador, colocava você o pão na sacola e levava lá para pagar. Agora ele, desesperado, colocou um balcão e ele pega e coloca no saco e ele dá o preço. E você chega lá e ele tá de máscara e luva. Você fala, cara, parabéns. Só que ele, com toda a boa vontade do mundo, o que ele faz? Quando ele tá sozinho, porque a mulher dele tá fazendo alguma outra coisa dentro da padaria, ele te dá o pão, pega o seu cartão, passa na máquina. E aí nessa hora ele tira a luva. O que adiantou? Porque o cara ele pode ter espirrado na mão, depois pego o cartão e passado lá na máquina dele. Aí eu, né, uma pessoa que acha que tem por missão sair conscientizando os outros, não sei por que eu acho isso até agora, eu falei, eu vou com aquele meu bom coração e com todo aquele tato, com todo aquele jeito de falar e digo assim, eu posso te dar uma dica, que assim, pra você carregar pra vida, tipo, não pega o cartão da pessoa, você fala pra ela colocar, e aí você digita os números e deixa ela colocar a senha, e aí depois você, né, mas isso daí. E aí, assim, a reação dele foi do tipo: a gente faz o que pode, né? Ele não estava conseguindo assimilar a minha dica porque talvez ele não tenha noção de como os vírus funcionam e por que é que ele está usando aquela luva e por que é que ele está usando aquela máscara. Entende? Porque é o álcool gel, a luva e a máscara que vai salvar, mas você não entende o processo e o como os vírus estão funcionando. Em que momento foi que ele pegou aquele cartão? Em que momento que ele contaminou a máscara dele com a mão que ele passou no cartão? E aí depois aquela gotícula entrou no corpo dele e aí ele começa a espalhar. E aí eu posso dizer que o cara é burro? Não. Ele não é vivido. Por quê? Porque ele não estudou numa pré-escola japonesa que trata vírus como essa coisa tangível que é para o japonês. Entende? Então, os japoneses, eles não são superiores ao brasileiro inerentemente. Não é que ele é um ser melhor, mas eles já vivem numa cultura mais antiga que trata a saúde com prevenção. E eles não querem que ninguém fique doente. E eles olham, eles cuidam da saúde um do outro. E é isso que nós vamos precisar agora. A gente vai ter que chegar no momento em que a hora que eu chegar pro padeiro e falar assim, cara, não pega o cartão da pessoa, só coloca na máquina lá, deixa ela colocar. E como você colocou o dedo para colocar o preço e ela colocou o dedo para colocar a senha, depois que você, né, terminar esse processo, aí você passa um álcool na mão. É até melhor que você tire a luva que você usa lá na frente, nessa hora. E essa dica, ela precisa ser vista como zelo e como cuidado coletivo do coletivo. Então esse vírus ele vem como uma oportunidade de mudar toda a nossa cultura para que as dicas elas deixem de ser intromissão na vida alheia e passem a ser um zelo coletivo com o fim de ter o melhor para todo mundo, para ter uma sociedade melhor construída para todo mundo. Ou seja, esse vídeo aqui, dentro do correto contexto, ele deveria ser uma lição para nós. Escuta, você pode estar com um vírus no teu país e ainda assim observar a beleza das flores num parque, desde que todo mundo seja educado ao ponto de saber que você não pode sair encostando na mão de todo mundo, que você não pode sair abraçando todo mundo, que você não pode sair beijando todo mundo. Os japoneses, eles não só não se tocam, como eles fazem uma inclinação de tronco e ainda assim numa distância segura. Não sai encostando em qualquer coisa que vê e não sai levando a mão no rosto o tempo todo. É essa consciência que preserva a saúde deles. A gente não pode abrir mão de uma discussão que engrandece o conhecimento que todo o país tem a respeito do funcionamento do vírus que destrói a saúde do corpo humano. A gente não pode perder a oportunidade de aprender detalhes sobre o comportamento de vírus, onde que pega, como que pega, e se fizer assim pega, e se fizer assim não pega, e se usar isso mata, e se usar isso não mata. Será que precisa matar, se lavar e for pro ralo, será que não salva? A gente não pode deixar de ter esse tipo de discussão para ficar numa discussão superficial de meu político de estimação X, meu político de estimação Y. O que o Bolsonaro está fazendo é um puta de um desserviço, mas eu quero manter essa discussão longe do debate de se Bolsonaro presta ou não presta. Porque o mais importante é que você saiba que a lei da natureza, ela se sobressai à palavra de qualquer pessoa.
Então, se você estudar a ciência, se você estudar o comportamento dos vírus, se você escutar o Átila infectologista lá, se você aprender sobre o assunto, você vai conseguir chegar à sua própria conclusão, tendo a sua própria opinião, mas calcada em verdade. Não em interesses, porque interesses geram políticas. E o que o Bolsonaro está fazendo? Ele está tentando minimizar o caso para que qualquer consequência seja culpa dos governadores e não dele. Se eu fosse um presidente burro, talvez eu faria isso também. Perdão por eu não ter feito a terceira aula do curso de vocês. Amanhã vai ser um dia muito difícil para mim, porque toda quinta-feira se eu não conseguir subir vídeo amanhã, na sexta-feira eu prometo para vocês que eu subo 3 aulas de uma vez. O mais importante é que vocês não percam esse ritmo. E assim, se vocês quiserem, assistam novamente a segunda aula e coloquem aí no Google Present Continuous Exercise. Vai sair um monte de coisa para vocês fazerem e estudarem. Ok? Do fundo do coração, obrigado. Eu espero que esse conteúdo seja útil. E até a próxima.